Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Oliveira, sou residente do segundo ano de Urologia do Hospital Federal da Lagoa e hoje no Clube da Revista nós vamos apresentar um artigo publicado na European Association of Urology, publicado em 2016, que trata sobre a história natural do angiomiolipoma renal, e que fala que a maioria dos pacientes com angiomiolipomas maiores que 4 centímetros podem ser oferecidos a vigilância ativa no seu manejo, na estratégia de manejo. Bom, o angiomiolipoma é um tumor renal benigno, sólido, que é composto, na sua maioria das vezes, por gordura, músculo e vasos sanguíneos, sendo a maior composição gordura. Podem corresponder a 10% associado com doenças hereditárias, principalmente a esclerose tuberosa, que é uma doença autossômica dominante, que pode acometer múltiplos órgãos, e é do subtipo armatomatoso. Além disso, o autor cita que o diagnóstico desses tumores vem aumentando cada vez mais, não pelo aumento da sua incidência propriamente dita, sim pelo advento dos exames de imagem, como ultrassom, tomografia e ressonância. Segundo a diretriz do Guideline Europeu, o tratamento desses tumores tem que ser feito em casos bem selecionados, principalmente tumores grandes, que é o principal tema do artigo de hoje, mulheres em idade fértil, pela chance da gravidez e a chance de uma das suas complicações, que é o sangramento. Além disso, os autores reforçam que o acompanhamento e o acesso ao atendimento de emergência é inadequado, ou seja, nós não temos que fazer uma abordagem definitiva desse tipo de paciente se a gente não conhece uma história detalhada desse doente. Recomendações anteriores sugeriam que a abordagem desses doentes deveria ser feita em tumores entre 3 e 4 centímetros, mas nós observamos que cada vez mais isso tem alterado. O objetivo desse estudo foi avaliar a apresentação clínica, o tamanho inicial dos tumores e as taxas de crescimento através de imagem. O autor utilizou a tomografia. É um estudo retrospectivo, na qual foi obtido através de banco de dados da radiologia de 2 hospitais na Filadélfia. Foram avaliados pacientes com diagnóstico já de angiomiolipoma, que apresentava uma TC evidenciando uma imagem rica em gordura. Foram selecionados 2.294 pacientes, com pelo menos 1 ano entre a primeira e a última imagem. Além disso daí, foram analisadas as taxas de intervenção, tamanho, demografia, e foram excluídos, o autor colocou como um critério de exclusão, pacientes que não tinham pelo menos 3 imagens para dar seguimento à patologia. Com relação à análise estatística, ele dividiu em 2 grandes grupos, sendo ele um grupo com angiomiolipoma de até 4 centímetros e outro grupo maior do que 4 centímetros. Foram avaliados, o valor que eu tinha falado anteriormente, 2.741 pacientes, porém, apenas 447 foram incluídos no estudo. Além disso, foram avaliados durante um período entre 14 até 144 meses, tendo uma valor mediana em 43 meses. Bom, essa tabela ela orienta as características de cada doente. Nós podemos ver que houve uma prevalência maior no sexo masculino, uma mediana de idade de 58 anos, com uma associação à esclerose
tuberosa, como eu havia falado, dividiu também nos grupos que tiveram uma intervenção ou não. Podemos ver que a maioria desses tumores é unilateral, apenas 73 pacientes, 16, ou seja, 16% da totalidade apresentavam uma doença bilateral. Além disso daí, ele, como eu havia falado, ele dividiu esses dois grandes grupos entre menor ou igual a 4 centímetros e maior que 4 centímetros. Além disso, nessa figura, ele representa na linha contínua em laranja os pacientes que têm no início do segmento já tinham um tamanho menor que 4 centímetros, na linha pontilhada, pacientes que já tinham tumores maiores do que 4, e ambos as linhas nós podemos notar que não teve um crescimento maior do que 1 centímetro a cada ano. O perfil demográfico, de acordo com a base de dados, ele usou um valor de relevância significativo 0,1. Foi estatisticamente significativo aqueles pacientes que tinham esclerose tuberosa. Notou que os pacientes que tinham esclerose tuberosa eram 7 e maiores eram 10, ou seja, uma relação significativa. Pacientes que apresentavam uma clínica, principalmente a clínica que o autor cita é a dor lombar, podendo ou não estar associada à hematúria. E outro valor significativo foi aqueles pacientes que tiveram uma intervenção, ou seja, existiu maior chance de intervenção nos pacientes que tiveram lesões maiores que 4 centímetros. Além disso daí, agora, ele compara o grupo que teve intervenção e o grupo que não teve intervenção. Notou que os pacientes que têm esclerose tuberosa, que apresentavam uma clínica significativa ou tumores maiores que 4 centímetros foram abordados de maneira significativa. O autor coloca como discussão que o manejo do angiomilipoma mudou bastante durante os 40 anos, comparativamente. Porque antes, 93% dos pacientes eles eram submetidos a uma nefrectomia, seja ela parcial ou radical. Por quê? As recomendações eram baseadas no tamanho da lesão. Esse estudo notou que as lesões apresentavam um crescimento lento em aproximadamente 90% dos casos. E apenas 9% tiveram um crescimento maior do que 0,25 centímetros ao ano. Além disso, apenas 30% do grande grupo que tinha maior que 4 centímetros foram sintomáticos. E 90% deles apresentavam-se como se assintomáticos. Além disso, a taxa de crescimento ela era pequena ou insignificante na grande maioria dos casos, não justificando essa abordagem cirúrgica. A maior intervenção desse estudo foi realizada por angioembolização, porém, 4 pacientes foram submetidos à nefrectomia. 3 deles por nefrectomia parcial e um deles por uma nefrectomia radical devido à dor, hematúria, e foi um tumor de 29 centímetros, segundo o autor. Além disso, ele cita que o diagnóstico durante a gravidez é raro, porém tem um risco relativo de ruptura, mesmo sendo desconhecido, ele existe. Por isso, as diretrizes sugerem que as mulheres em idade fértil sejam tratadas. Nesse estudo, uma taxa de 0,4% de sangramento retroperitoneal ocorreu, que foi justamente o tumor de 29 centímetros, porém esse paciente não veio a óbito e ele coloca na discussão. Além disso daí, os achados do estudo apoiam a vigilância ativa, independente do tamanho inicial.
o autor gera uma discussão muito importante que ele coloca como a principal decisão da gente abordar cirurgicamente, seja ela por angioembolização, nefrectomia, seria a taxa de crescimento dessa lesão benigna. Concluindo, ele colocou que a maioria dos angiomiolipomas são esporádicos e assintomáticos e geralmente crescem lentamente, independente do tamanho inicial. E as lesões incidentais tem que ser proposto que mesmo que os pacientes assintomáticos ou levemente sintomáticos, mesmo que seja maior que 4 centímetros, é importante o paciente fazer uma vigilância ativa, desde que o paciente seja acompanhado regularmente no ambulatório da clínica cirúrgica, acompanhado também junto com exames de imagem, exames laboratoriais e, principalmente, aqueles pacientes que têm um crescimento menor do que 0,25 centímetros ao ano. Ele colocou que os pacientes que têm um padrão de crescimento rápido, ou seja, maior que esse valor já pré-determinado, como ele tem um risco maior de progressão, tanto hematúria, dor ou sangramento retroperitoneal, tem que ser oferecido a abordagem cirúrgica. Concluindo, ele colocou que mais pesquisas são necessárias para os marcadores prognósticos para prever as lesões que podem ser possíveis tanto de terapia endoscópica quanto terapia cirúrgica.